Fala, torcedor vascaíno. Tem zagueiro que jogava na Europa sendo especulado no Vasco e dinheiro entrando nos cofres dos Gigantes da Colina em 2025. E clubes da Europa estão monitorando a situação do atacante Ryan. E Luan Pérez explicou o porquê de não ter fechado com o Vasco da Gama. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias do Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias, peço o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o seu compartilhamento também do nosso vídeo, que ajuda pra caramba no engajamento. Vamos para as notícias sem enrolação, sem logo mais. Vamos lá. A notícia é o seguinte, é do zagueiro. O Vasco, para quem não sabe, a prioridade do Vasco desde o início da janela de transferência era trazer um zagueiro. E até agora não chegou ninguém. Para mim, o nome disso se chama amadorismo. Se o Vasco colocou a meta de trazer um zagueiro, a prioridade do Vasco era trazer um zagueiro, e todo mundo sabe disso, a torcida, o Pedrinho, o Marcel Santana, todo mundo sabia disso, que a prioridade do Vasco era um zagueiro. E aí ficou 2 meses a janela aberta, a gente não conseguiu trazer ninguém. A gente especulou diversos nomes, Maurício Lemos, Luan Pérez, Rafael Tolói, Ian Glavinovic e diversos jogadores por aí. A gente acabou especulando e, afinal de tudo, não veio ninguém. E aí, o Vasco agora tem que buscar um jogador que está sem clube, não tem contrato com nenhum clube, que aí pode vir para o Vasco. E aí, a informação seguinte que está aqui na tela é do Bola VIP, perdão, é o seguinte: é que o Vasco de Pedrinho busca informações sobre o zagueiro Wallace, ex-Lazio, e livre no mercado. O Gigante da Colina precisa contratar um defensor e apareceu uma boa oportunidade de mercado para resolver este problema. Novo defensor. Essa matéria foi escrita pelo Romário Júnior, ok? Novo defensor. A torcida do Vasco acredita que um zagueiro ainda precisa ser contratado pelo clube. Todo mundo sabe, não é só a torcida não. O Pedrinho sabe que uma das prioridades do Vasco é um zagueiro, o Marcelo Santana também sabe, todo mundo. O problema é que a gente não conseguiu trazer ninguém até agora. E para mim o nome disso é amadorismo. A gente ficou uma semana esperando a resposta do Maurício Lemos, ficamos maior tempão negociando com o Luan Pérez, e maior tempão diversos jogadores sendo especulados no Vasco, recusas toda hora e etc. Entendeu? É o seguinte, por mais que a janela de transferências tenha fechado, é só de contratar jogadores que estejam sem contrato. Os dirigentes do Gigante mapeiam o mercado para encontrar uma oportunidade de negócio. E há também diálogo com empresários que podem ajudar o clube nas eventuais negociações. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o Cruz Maltino buscou informações sobre o zagueiro Wallace, revelado pelo Cruzeiro, que ficou um bom tempo na Lazio e está sem clube, desde a saída do Ittihad Kalba. Oportunidade de mercado. O ambidestro, então, bom, né? Que ele chuta com as duas pernas, é um ponto positivo, pelo menos. O brasileiro está com apenas 29 anos e chegaria para brigar pela titularidade no Gigante da Colina. Seria uma contratação muito boa para essa altura da temporada. Natural do Rio de Janeiro, o defensor está aberto para voltar ao futebol brasileiro e aguarda propostas. O Gigante da Colina quis saber a condição clínica do atleta para avançar nas tratativas. Esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque o Vasco estava especulando jogadores que estavam lesionados, né? Voltando de lesão, outro jogador, que é o Maurício Lemos, tem um histórico muito grande de lesão. O Luan Pérez está vindo de uma lesão muito grave, que é o LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Então, o Vasco estava especulando, querendo ou não, alguns zagueiros que são bons. O Maurício Lemos, ano passado, foi eleito um dos melhores zagueiros. O Luan Pérez é um ótimo zagueiro, só que não veio ninguém, entendeu? Só que o Luan Pérez também teve aquela lesão do LCA, então a gente não sabe como que ele vai voltar. Ele, em 200 dias, ele fez 50 jogos somente, entendeu? Então é muito pouco jogo. 50 jogos não, 50 minutos ele atuou em 200 dias. Então é muito pouco. E aí tá aqui. Se o presidente Pedrinho aprovar, o investimento será feito. O salário do atleta também está no orçamento traçado pelo clube neste ano. Então é um ponto importante, porque o salário dele não vai ser tão alto. O Luan Pérez, estavam falando aí, que surgiu algumas notícias, que o Luan Pérez pediu cerca de 700 a 800 mil reais de salário para o Vasco. E aí eu concordo muito com o Vasco de não trazer ele. Não merece receber 700, 800 mil reais por mês. Um jogador que em um ano, 200 dias praticamente, não atuou nem 50 minutos.
Ele ficou 222 dias parado, gente, o Luan Pérez. E aí, ele atuou 50 minutos somente num jogo no amistoso pelo Fenerbahçe. E aí, quer vir pro Vasco ganhar 800 mil reais? Pera aí, né? Pra mim, cara, não tem como trazer um jogador com 800 mil reais com histórico de lesão como aquele. E tá aqui, se o presidente Pedrinho aprovar, o investimento será feito. O salário do atleta também está no orçamento traçado pelo clube neste ano. Ou seja, é uma contratação que cabe no bolso do Vascão. Confiança mil. Chegando um zagueiro, o elenco vascaíno fica mais competitivo e pronto para seguir até o fim do ano, buscando o título da Copa do Brasil e indo muito longe no Campeonato Brasileiro, buscando uma possivelmente vaga na Libertadores. Os torcedores do Vascão estão empolgados e depositam muita confiança nos jogadores. Com 8 jogos invicto, o Cruz Maltino pode bater de frente com qualquer adversário. Exatamente, cara. Tá todo mundo animado, a torcida, os jogadores, só que a gente precisa realmente de um zagueiro. Era uma das prioridades do Vasco, a gente contratou 2 pontas, que é o Jean Davis e o Maxime Domingues, que joga pelo meio também. Então, cara, a gente contratou 2 jogadores muito bons, na minha opinião. O Maxime a gente não viu dentro de campo ainda, mas ele era um dos destaques do Gil Vicente. Então, pra mim, eu acho que ele vai desempenhar bem dentro de campo. Espero eu, tá? Acabei me animando com a contratação desse suíço aí. E aí é outra informação. E aí, cara, é claro, a prioridade do Vasco é trazer um zagueiro. E esse zagueiro aqui já atuou no Cruzeiro, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro. E vamos para outra informação. A outra informação é a seguinte: é que o Vasco, ano que vem, vai ter transmissão do Vasco, das partidas do Vasco, na Amazon Prime. Vamos lá. Segundo o All Sport, a Prime Video fechou um acordo para transmitir 38 jogos do Brasileirão 2025. O streaming tem um acordo certo com a Liga Forte União. Para quem não sabe o que é a Liga Forte União, é o que? Tem uma certa divisão. É a Libra e a Liga Forte União, que é a LFU que se chama. E aí, na LFU tem alguns times, inclusive vários times grandes, como está no exemplo aqui na matéria, que conta com Vasco, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e entre outros. E lá no outro grupo lá, na Libra, tá o Palmeiras, tá o Flamengo, tá? E diversos clubes lá também, entendeu? E tem um novo também na LFU que acabou abandonando a Libra, veio pra LFU, foi o Corinthians também. Que é bom, por quê? Porque o Corinthians vamos dizer que é um queridinho da mídia também, como a mulambada, né? E aí, querendo ou não, ajuda a Liga Forte União a mais patrocinadores que querem o direito ali de transmissão e tudo mais da competição. E aí tá aqui, os valores giram em torno de 340 a 350 milhões de reais. Então é muito dinheiro realmente, que ano que vem, obviamente, vai ter uma divisão desses valores. Por enquanto, os jogos do Vasco, pelo que tá falando, essa LFU aí, vai ser transmitido tanto no YouTube, na Amazon Prime agora, e na TV Record também. Vai transmitir, Record TV, né, no caso. Então, é mais ou menos isso a informação aí sobre a Prime Video. E a outra informação, cara, é sobre o Ryan. Vamos lá. O Jim Ratcliffe, dono do Manchester United, aprova a contratação de destaque do Vasco. O gigante da colina já sabe da valorização do atacante e pretende renovar seu contrato o mais rápido possível. Essa matéria foi escrita pelo Romário Júnior. Melhor momento do ano. A torcida do Vasco já está com saudade do time e espera ansiosamente que a data FIFA acabe logo. O gigante vive o melhor momento na temporada e tem grandes chances de chegar na semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, enfim, tá aqui falando sobre o mercado da bola. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o Manchester United buscou informações sobre o atacante Ryan, jovem de apenas 18 anos, é considerado uma grande joia na colina. Então tá aqui, ó, acima da média. Na última janela de referência, o atacante recebeu cobiças do Lyon. Exatamente, todo mundo sabe, né? Do Lyon, do Sporting de Portugal e diversos clubes estavam interessados na contratação do nosso centroavante, o atacante Ryan. E aí tá aqui, é um atleta que tem personalidade, vigor físico e tem tudo para ser um grande jogador. Eu concordo muito com isso. A multa rescisória das joias gira em torno de 80 milhões de euros, cerca de mais ou menos 494 milhões de reais. Ele tem contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2025 e já tem uma movimentação para o vínculo ser renovado. Então, importante isso aí, né? O Vasco entende que não pode deixar passar o tempo para não correr risco de perder o atacante de graça. Haja vista que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de junho do ano que vem. Então o Vasco deve renovar o contrato do Ryan, se é que não vai vender ele até lá, né? Tem muitos clubes interessados no Ryan, todo mundo sabe disso. É um jogador bastante cobiçado aí em todo lugar, né? Praticamente. Então, essa informação é sobre o Ryan, é uma joia do Vasco aí. Infelizmente, acabou sendo cobrado por um tempo aí
um protesto que teve e tudo mais, cobraram muito o jogador, mas é um jovem, cara, ele tem tudo para crescer aí na temporada. E a outra informação é sobre o Luan Pérez. O Luan Pérez chegou lá no aeroporto de Guarulhos para se apresentar ao Santos, né? Ele fechou com o Santos e ele deu uma seguinte entrevista. É o seguinte, ele falou: eu nunca estive muito próximo do Vasco. Via pela imprensa o pessoal falando bastante. Eu vi as notícias, mas nunca me vi próximo de lá. Tiveram conversas sim, me ligaram, conversaram, mas não passou disso. Eu sempre falei para o meu empresário que meu desejo era voltar ao Santos. Eu só não voltaria se eles não chegassem ao acordo. Não me quisessem, era o primeiro lugar que eu queria estar. Nunca avançaram as coisas com o Vasco. Não foram para frente por causa do meu desejo de voltar ao Santos. Foi o que aconteceu e aqui estou. Exatamente, cara. Ele quis voltar pro Santos e não tem muito o que fazer, gente. Foi a escolha do jogador que jogar a Série B pelo Santos. Por mais que o Santos, eu acho, na minha opinião, vai subir. Mas ele quis jogar no Santos. Então não tem muito o que fazer também. Quis jogar a Série B lá, então deixa ele lá. Não tem muito o que fazer. Não adianta colocar o Luan Pérez aqui no Vasco jogando forçadamente, entendeu? Pra mim, eu não aceito a parada dessa. Ainda mais recebendo 700, 800 mil reais. Cerca, porque o Pedrosa falou essa notícia aí falando que ele tinha pedido isso. Então eu não merece também. A outra informação é que, do Atenção Vascaínos, é que o Vasco prepara uma logística para contar com Jean Davis e Puma Rodrigues no jogo da volta contra o Atlético Paranaense. Os dois jogadores vão direto para Curitiba na próxima quarta-feira, mesmo representando seus respectivos países no dia anterior. Então, para quem não sabe, o Chile e o Uruguai vão jogar na terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, o Puma foi convocado para a seleção uruguaia e o Jean David foi convocado para a seleção chilena, tá? Então é mais ou menos essas notícias aí, as informações. Esses dias está bastante parado as notícias do Vasco e tudo mais, mas a gente sempre tá aqui trazendo todas as novidades, notícias, tudo mais. Semana que vem a semana vai ser quente, vai ter jogo quarta-feira, vai ter jogo domingo contra a Mulambada, diversos jogos aí, tá? Então muito obrigado que assistiu o vídeo até agora. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Talvez hoje vai ter live durante a tarde aí, então fica ligado no nosso canal, tá bom? Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e um ótimo sábado também pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, saudações vascaínas.